Olá, amigos. Meu nome é Lucílio e juntos nós vamos estudar a disciplina Direito Ambiental. O nosso foco aqui é a sua aprovação no exame de ordem da OAB. Antes de iniciar a apresentação propriamente dita, eu gostaria de deixar consignados meus parabéns a vocês. Se nós estamos reunidos aqui hoje, certamente ou os senhores concluíram o curso de Direito ou estão prestes a concluir, já preparando para o exame de ordem. É bom registrar que, independente da área de atuação, da profissão que vocês vão escolher dentro da ciência do direito, é muito importante aproveitar essa oportunidade e já obter a certificação para o exercício da advocacia. Sem aprovação no exame de ordem, nós não conseguimos exercer a advocacia. Então, o nosso papel aqui é o papel de simplificar para vocês o estudo do direito ambiental, assim como outros professores simplificarão outras disciplinas, e estou certo de que, com o esforço de vocês, o nosso esforço, né, e uma atenção especial a essas disciplinas, a gente certamente vai conseguir uma aprovação e um sucesso muito claro no exame de ordem. Muitas vezes o exame de ordem, ele é tido como algo extremamente complexo, as pessoas têm uma certa preocupação: poxa, eu acabei de formar, será que eu vou ficar sem exercer a profissão para a qual eu me preparei? Não, calma, tranquilo, gente, o exame de ordem não é um bicho de sete cabeças e eu tenho certeza que vocês estão em plenas condições e estarão ainda mais após o término do curso de obter a aprovação. O exame de ordem não é um desafio de você com relação a outros candidatos, é um desafio, é um teste de você com relação à própria prova. Então, sem mistério, sem segredo, nós vamos conseguir obter o sucesso no exame de ordem. Podem contar comigo. Aproveitando o ensejo, eu já me apresento, já disse meu nome, Lucílio Moraes. Eu sou, além de professor do Cátedra, eu sou advogado da União e gosto muito da profissão, recomendo a quem se interessar, assim como desejo sucesso a quem for atuar na advocacia privada. Pois bem, colegas, o nosso objetivo traçado, eu vou ler junto com vocês: ao final do curso, o aluno deverá estar apto a responder as questões referentes à disciplina Direito Ambiental no exame de ordem unificado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Que a gente já disse no slide anterior, o nosso objetivo aqui é preparar você para responder as questões de direito ambiental do exame de ordem, disciplina de extrema relevância. Muitas vezes as pessoas não dão muita atenção às disciplinas para as quais a organizadora apresenta um número não muito alto de questões, mas você precisa de aproveitar essas questões, porque é nessas pequenas disciplinas que você vai conseguir um índice alto de sucesso e vai garantir a sua aprovação mais para frente. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, sem deixar de ser claro, é óbvio, apresentar para vocês os conceitos principais que envolvem cada disciplina, porque eu tenho certeza que vocês têm um desafio grande, aí, um edital grande de disciplinas a cumprir. Então, o meu papel aqui é facilitar, trazer para vocês os conceitos da norma, o conceito do texto constitucional, o que diz a doutrina quando for importante e também o que diz a jurisprudência quando for importante, mas sem perder o foco de uma apresentação direcionada para a sua aprovação. Então, as nossas primeiras considerações, antes de entrarmos no estudo da disciplina propriamente dita, dizem respeito à nossa estratégia de estudo. Você vai participar de um exame, uma seleção, e é preciso estabelecer uma estratégia para que a sua preparação seja razoável dentro do que exige o processo seletivo, aqui no caso o exame de ordem. A primeira consideração que nós temos a fazer é a banca organizadora. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem estabelecido a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, então com base no que costuma cobrar a Fundação Getúlio Vargas que nós vamos apresentar o nosso estudo e elaborar a sua preparação. Então, primeiro ponto, Fundação Getúlio Vargas. Esse é o nosso ponto de partida. Eventualmente, nós vamos nos resgatar de conceitos de outras provas do exame de ordem que não foram aplicadas pela Fundação Getúlio Vargas. Mas o nosso foco é a Fundação Getúlio Vargas e, especificamente, as questões do exame de ordem. Segundo ponto, edital do exame. O edital é a Bíblia, é com ele que você anda debaixo do braço. Não adianta você estudar, se preparar bastante, consultar a doutrina mais atualizada acerca do tema, porém não realizar um estudo
preparado para o que vai ser cobrado. Então, o edital é obrigatório, é lá que você precisa de estudar, inclusive verificar as datas, verificar o que é cobrado em cada etapa do exame de ordem. Às vezes as pessoas acham que a leitura do edital é uma leitura desnecessária, boba, é jogar tempo fora, é melhor passar um tempo estudando, mas não é por aí não. Edital faz parte da sua estratégia de preparação. Avançando, lá no nosso edital a gente vê que a disciplina Direito Ambiental é cobrada na prova P1, prova objetiva, ou seja, independente da prova P2 que você escolheu, penal, administrativo, trabalhista, você vai ser questionado na prova P1 em referência aos conceitos de direito ambiental. Então, é disciplina comum a todos nós e vamos nos dedicar a ela. É uma disciplina que, embora seja relevante e tenha uma vasta legislação regulando o tema, é uma disciplina para a qual os senhores vão conseguir, com um esforço razoável, obter certamente um índice alto de questões, e a minha expectativa é de que nós acertemos todas as questões. Importância da disciplina. Nós vivemos um momento, e é interessante para vocês que possivelmente vão ingressar na advocacia no mercado, ter ciência de que o direito ambiental é uma disciplina em crescimento. Muitos ramos do direito já estão saturados. No direito ambiental, pode ser que os senhores encontrem uma oportunidade de atuação, seja no espaço acadêmico, seja na atuação profissional. O direito ambiental é uma disciplina para a qual ainda há uma fase de consolidação dos estudos e os senhores podem certamente se destacar. Além disso, nós temos inovações legislativas acontecendo na área de direito ambiental. Eu cito aqui a Lei Complementar 140/2011, que regulamentou o artigo 23 da Constituição, a distribuição das competências administrativas entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios. E cito também o nosso Código Florestal. Os senhores certamente, ainda que nunca tivessem contato com a disciplina de Direito Ambiental, os senhores certamente já viram nos jornais, na televisão, as discussões a respeito do Código Florestal, que também é inovação legislativa e que, por ser novidade, certamente pode estar na sua prova. Então nós temos uma disciplina que está em constante atualização e até mesmo em mudança. É relevante, é uma disciplina de caráter transnacional. O direito ambiental não é tratado só pela legislação brasileira, o país estabeleceu tratados referentes ao direito ambiental, é uma preocupação mundial. Prova disso é a ECO +20, realizada este ano no Brasil. Não é um encontro brasileiro, é um encontro transnacional. Então, é uma disciplina em evidência e uma disciplina que será fortemente cobrada no nosso exame de ordem. Então, vamos aproveitar a disciplina, não é de difícil compreensão, muitas vezes se diz que a disciplina de direito ambiental é complexa, realmente tem uma legislação complexa, mas é uma disciplina interessante e que, inclusive, se relaciona com os mais variados ramos do direito. Inclusive, eu vou apresentar a vocês mais à frente a interação da disciplina de direito ambiental com direito civil, direito administrativo, o próprio direito internacional. Então, vamos nos concentrar nessa disciplina, ela é importante e será muito proveitosa aos senhores. Algumas sugestões aí nas nossas considerações preliminares. Isso serve tanto para o exame de ordem quanto para aqueles que, eventualmente, tentem concursos públicos. O estudo para processos seletivos tem como base, notadamente, doutrina, legislação, exercícios e jurisprudência. Essas são as 4 bases que nós precisamos para termos sucesso na prova. Em relação ao exame de ordem, a jurisprudência começa a ser cobrada. Antes não era tão cobrada, hoje ela começa a ser cobrada. Então não é preciso uma atenção tão grande nesse momento. Não estou dizendo que não é necessária atenção. É necessária atenção, porém não é necessária uma atenção tão grande nesse momento. O que for de mais relevante eu vou trazer aos senhores. Doutrina, eu podia muito bem aqui indicar a doutrina mais elaborada acerca do tema, trazer livros aí extremamente vastos, 700 páginas, 600 páginas, mas não é esse o meu papel. O meu papel aqui é de facilitador. Então, a vocês cabe o papel de escolher uma doutrina. Eu indico doutrinas mais sucintas, procurem temas direcionados
ao exame de ordem. Até mesmo as nossas anotações, nós disponibilizamos também uma obra a respeito do que é mais relevante ao direito ambiental, mas é importante ter esse contato ainda que superficial com a doutrina. O estudo da legislação, esse é fundamental, exame de ordem, prova teste, que nós dizemos, as provas de múltipla escolha, notadamente cobram a legislação, e é preciso ter o domínio desses conceitos básicos que se encontram na legislação. Eu vou aqui trazer para os senhores breves apontamentos, anotações acerca da legislação. Algumas vezes eu vou tão somente indicar em qual dispositivo os senhores vão encontrar esses conceitos, mas é fundamental o contato com esses conceitos. E o último ponto são os exercícios, as questões. A repetição de exercícios, a repetição de questões nos ajuda muito a compreender a matéria, assim como a fixar o conteúdo que nós estudamos. Então o sujeito estudou a disciplina e simplesmente fechou o material e não teve mais contato. Aí, infelizmente, o senhor vai ter dificuldade de absorver esse conteúdo. Você já estudou, vai chegar na prova, vai lembrar que já estudou aquele conteúdo, mas não vai saber responder. Então as questões são fundamentais para isso, para que nós possamos fixar o conteúdo. Não deixem de praticar exercícios. Aqui eu vou trazer alguns exercícios, questões recentes do exame de ordem, e vai ser possível a gente tanto fixar o conteúdo, quanto demonstrar que o que nós estudamos é efetivamente o que está caindo. O sumário do curso foi assim proposto. Eu vou ler ele junto com os senhores, fazer uma breve explicação a respeito de cada ponto, para daí nós já entrarmos no estudo da disciplina que os senhores já devem estar ansiosos. Então vamos lá, sumário. Análise dos últimos exames da OAB. Aqui eu fiz um breve apanhado, não se trata de um estudo estatístico, não se trata de nada mais elaborado, até mesmo para poder transmitir a disciplina aos senhores, eu fiz um breve apanhado do que caiu recentemente nos últimos exames de ordem, e os senhores lá vão ter a descrição de o quanto é importante estudar todas as disciplinas dentro do direito ambiental. Não basta escolher, olha, eu vou estudar só esse capítulo, só essa matéria, só essa legislação, porque é só isso que cai. Não, a disciplina tem uma certa vastidão e tem sido cobrada com uma certa diversidade. Introdução, o que é direito ambiental, o que é essa disciplina que nós vamos estudar. Princípios do direito ambiental, aqui eu já chamo a atenção para os itens que estão grifados em vermelho. Eles não foram grifados à toa, são capítulos que, em regra, são mais cobrados pela banca. Eu não estou dizendo que são só eles os cobrados pela banca. Os outros também estão aqui porque efetivamente são cobrados. Mas esses capítulos merecem uma atenção especial, até mesmo se você não tiver tempo, eu tenho que reconhecer que o edital é vasto e você precisará de estudar um número alto de disciplinas. Então, se você não tiver tempo, tiver dificuldade, precisar priorizar em determinado momento, essas em vermelho são as disciplinas que eu recomendo, sem prejuízo do estudo das demais. Princípios do direito ambiental e o meio ambiente na Constituição Federal de 1988 são aquelas disciplinas que vão lhe servir para ter uma absorção do que é, como um todo, o direito ambiental. Então, muitas vezes, o sujeito não teve a disponibilidade e a capacidade de dedicar mais tempo ao Sistema Nacional das Unidades de Conservação. Infelizmente, ele não conseguiu memorizar o que se tratam aquelas unidades. Pode ser, não garanto que você vai conseguir acertar a questão, mas pode ser que, com o domínio dos princípios e o domínio do que é o meio ambiente na Constituição Federal, você consiga eliminar 2, 3 alternativas e chegar numa situação mais confortável para marcar a questão. Então essas são a base, esses 2 capítulos são a base do que é o direito ambiental. A partir dele nós vamos perceber que o direito ambiental se ramifica e a partir dele nós vamos estudar a legislação específica de cada item. Política Nacional do Meio Ambiente, também importante, porém não frequentemente cobrada no exame de ordem, mas nós vamos estudá-la. Licenciamento ambiental, fundamental, Lei Complementar 140/2011, essa lei é de dezembro, essa lei era muito aguardada, ela distribui as competências entre os entes federativos.
União, Estados, Distrito Federal e municípios, é fundamental que nós tenhamos uma boa compreensão dela. Proteção florestal, não precisa nem dizer da relevância, os senhores já imaginavam. O novo Código Florestal é motivo de debate no Congresso, foi motivo de veto e MP pela Presidenta da República, então é questão que é recorrente. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza ganha destaque em decorrência da examinadora ser a Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos exames de ordem nós tivemos essas questões sendo cobradas. Por mais que elas já tenham sido cobradas e haja a possibilidade do examinador mudar o seu foco, é necessário que nós estudemos as unidades de conservação da natureza. Fechando aí o que são esses conceitos e nos preparando para eventuais questões repetitivas. Responsabilidade civil e administrativa por danos ao meio ambiente é um capítulo, logo em seguida, responsabilidade penal por danos ao meio ambiente. Trata-se da tríplice responsabilização prevista no texto constitucional. Então, lá no capítulo da Constituição, nós vamos tratar da responsabilidade civil, administrativa e penal por danos ao meio ambiente. Embora não tenha recebido o destaque em vermelho, é disciplina obrigatória, é capítulo obrigatório dos nossos estudos, pode efetivamente ser cobrado e é de extrema relevância no estudo do direito ambiental. Pois bem, amigos, aqui eu encerro a parte introdutória do nosso estudo, o que nós vamos estudar, para agora começar ao estudo da disciplina propriamente dita. A ideia é abraçar todos os conteúdos do direito ambiental de forma simples, clara, e aí, infelizmente, eu vou ter que ser um pouco veloz na minha fala e na apresentação do conteúdo, até mesmo para que você possa maximizar o seu tempo. De qualquer forma, vocês sabem que nós temos o grupo de discussão e eu vou estar lá também disponível para que nós possamos discutir a disciplina. Vamos começar, então, ao estudo propriamente dito. Análise dos últimos exames da OAB. Aqui eu chamo a atenção aos senhores, já repetindo que não se trata de um estudo estatístico. Eu sou advogado, não sou especialista em estatística, é um estudo com base na minha leitura das questões, mas é um estudo que é suficiente para que vocês possam perceber que o exame de ordem não cobra só essa ou aquela matéria. É evidente que aqui o capítulo do texto constitucional que trata do meio ambiente recebe maior atenção. E foi por isso que eu disse a vocês que princípios, e lá no capítulo nós temos inúmeros princípios, eu vou indicar aos senhores durante o estudo da disciplina, mas é importante que nós tenhamos a dimensão de que toda disciplina tem a sua importância. Por exemplo, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, todas as questões cobradas no 6º exame, aplicado pela Fundação Getúlio Vargas, se referiam ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, quem leu essa legislação, quem pôde disponibilizar um tempo maior a ela, teve condição de sucesso. E assim será conosco. Nós vamos estudar todas as disciplinas, ainda que não com a profundidade que nós desejamos, mas com a profundidade necessária para que nós possamos obter um bom índice no exame de ordem. Então, aqui uma referência geral do que tem sido cobrado nos exames da OAB, algumas provas aplicadas pelo CESP e agora, mais recentemente, pela Fundação Getúlio Vargas. Está aí a relevância da disciplina, está aí o motivo da forma como foi estruturado o nosso curso.